Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Olá, está no ar mais um programa dedicado à história, à memória e à cultura de nossa cidade. Começa agora o Uberlândia de ontem e sempre. Uma homenagem ao aniversário de 100 anos do Dr. Vitório Caparelli. E no Papo Gerais, a terceira parte da entrevista de Celso Machado e Darlan Rosa. A todos aqueles que com dedicação nos ensinam novas lições a cada dia, as sábias palavras de um mestre que tem grande apreço por Uberlândia, Mário Cortella. No quadro Chutes e Pontapés, vamos mostrar histórias do futebol uberlandense. Hoje, quem conta é o editor de esportes do Jornal Correio, Luiz Antônio Figueira. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí! Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Imigrante italiano, ele foi e continua sendo referência na medicina local. Uma homenagem ao médico Vittorio Caparelli e sua comemoração de 100 anos de vida. Confira. Em 1915. No próximo dia 30 de outubro eu faço então 90 anos. Tenho muita idade. Eu nasci na Rua da Estação, que hoje é Avenida João Pessoa, 211, e na praça, hoje é Sérgio Pacheco, era também Praça da Estação. Então acompanhei o movimento da cidade desde essa época até me formar no Rio de Janeiro. Eu cursei o Grupo Escolar Bueno Brandão, depois o Colégio Estadual, que era Ginásio Mineiro, ainda não era do Estado. Depois a Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, onde eu viajava de Mugiana. O Vitório não era invocado com política, mas ele foi assistir às apresentações. E me chamaram para cantar e para tocar, para fazer um enfeite naquela apresentação política. E então eu fui e ele gostou de ouvir minha voz e tal. Então, passados uns dias, ele perguntou a uma sobrinha dele, que estudava piano comigo, se eu poderia recebê-lo na casa dos meus pais para ele cantar umas músicas que ele gostava de cantar e cantava muitas canções italianas. Aí eu conversei com meu pai, toda assim, enlevada de ouvir a voz daquele moço e tudo. Aí ele começou a ir lá em casa, nos visitar, e pouco tempo depois a gente estava namorando. E em menos de um ano nós ficamos noivos. E em 1 ano e meio nós nos casamos. Você conhece o Vitório, meu tio? Assim, de vista, quando eu venho até aqui, eu o vejo no consultório. Ele queria que eu lhe perguntasse se pode ir até a sua casa falar com seus pais. Ele gosta muito de canto. Eu acredito que ele queira que você o acompanhe ao piano. Falarei com o papai. Você... Magda. Bença, tio. Deus lhe abençoe. Boa noite. Boa noite. Foi uma boa coincidência. Ele estudou medicina no Rio de Janeiro e fez um curso muito bem feito. Depois ele estudou
com o professor Silva Mello, que era um especialista em aparelho digestivo, por isso até que ele ficou mais um tempo no Rio de Janeiro, depois de formado, como assistente desse doutor Silva Mello. Quando ele veio para Uberlândia, ele veio falando que ele queria estudar, continuar estudando, e que ele queria ir para os Estados Unidos fazer um curso de pós-graduação. Nos Estados Unidos eu fiquei 1 ano fazendo um curso de gastroenterologia na Universidade de Pensilvânia. Tive a sorte de morar com um colega de Nova York que tinha automóvel e ele nos levava para todo lado que fosse preciso. Então foi um ano muito proveitoso. Eu passei em Filadélfia. Me dediquei à gastroenterologia e à clínica médica. Ele sempre foi muito estudioso. Falava inglês muito bem e fala até hoje. Ele tem dificuldade atualmente para falar as línguas, mas ele estudou muito alemão e estudou inglês muito bem. Ele foi professor na Faculdade de Filosofia de Uberlândia e na de Araguari. Ele é um homem bastante culto. O senhor teve participação na instalação da Escola de Medicina aqui de Uberlândia? Eu acompanhei desde o início a fundação da escola e com muito entusiasmo. A escola hoje em dia é uma grande escola. Há muitos doutores lecionando, muitos mestres. Ela é muito boa. O senhor chegou a lecionar lá? Cheguei a lecionar há 3 anos, no começo, junto com outros colegas de Uberlândia, para favorecer a oportunidade da federalização. Assim nós conseguimos federalizar a escola. Quando foi fundado o Hospital Santa Genoveva, ele logo quis entrar como sócio, então ele trabalha há 40 e poucos anos, trabalhou no Hospital Santa Genoveva. Então ele tem até muita satisfação de ter um filho que seguiu a carreira dele na mesma especialidade, que é gastroenterologista também. Tenho 3 filhos, a mãe é profunda conhecedora da música, eu sempre falo que ela é a mãe da música de Uberlândia. E eu tive no Vitório um companheiro para me ajudar a fundar o conservatório, depois ajudar a fundar a Faculdade de Artes. Então foi assim, muita coisa que nós fizemos juntos. Nós estamos agora com 65 anos de casados. É muita coisa, né? Agora ele fez 100 anos, né? Então, foi um momento muito importante na nossa vida. Ele falava assim, eu vou fazer 100 anos. Então, ele ficou muito feliz. Semana passada, comemoramos o Dia do Professor. A todos aqueles que, com dedicação, nos ensinam novas lições a cada dia, as sábias palavras de um mestre que tem grande apreço por Uberlândia, Mário Cortella. A primeira vez que eu fiz a Uberlândia faz 40 anos. Isto é, eu vim para cá a primeira vez em 1975, né, quando eu vim para uma atividade que era um debate do que mais tarde vai ser a Federal de Uberlândia. E eu participei na época como alguém que estava se formando das atividades e discussões. E, portanto, nesses 40 anos acompanhei uma cidade que nasceu quase com uma marcação universitária e hoje é essa exuberância toda que carrega. Houve uma modificação significativa em relação ao modo de organização da vida, mas a cidade manteve algo que é muito difícil, né, de fazer mesmo para uma cidade que cresce tanto, que é mobilidade urbana. Como ela foi uma cidade mais planejada em algumas áreas,
mesmo as ruas que têm um trânsito muito expressivo, ainda assim elas têm uma largura suficiente. Ela é uma cidade que tem um ar de jovialidade, embora não seja tão recente. Ela tem uma profusão hoje imensa de empreendimentos. Quando a gente olha de cima, que vai pousando, a sensação é que, embora seja uma cidade mais antiga, que ela está em obras ainda, né? O que é uma coisa muito boa, porque é sinal de vitalidade. Algar e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam 9ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre. A chegada da energia em Uberabinha. O Cosmos de Beckenbauer jogando no Juca Ribeiro. A trajetória de Nalva Guiar, da Jovem Guarda ao Beijinho Doce. Os 80 anos do Praia Clube. O Hotel Presidente e suas histórias. Tudo isso e muito mais já nas bancas. No quadro Chutes e Pontapés, vamos mostrar histórias do futebol uberlandense. Hoje, quem conta é o editor de esportes do Jornal Correio, Luiz Antônio Figueira. E tem história também, ô Celso, não só de time de futebol, mas tem história também de transmissão de futebol. Tem uma passagem aí que nós fomos fazer um jogo do Uberlândia, lá em Passos. Eu estava na Rádio Uberlândia nessa época, então com o Odival, e devia ser mês de maio, junho, né? Tava frio, e o jogo era à noite em Passos. Chegamos lá por volta de 11 da manhã, já deixamos o equipamento lá no hotel, e o Odival pegou e falou: Luiz, vamos comer uma feijoada? Falei, vamos. E perguntou lá para a pessoa do hotel onde se comia uma feijoada boa lá em Passos. E aí fomos, lá no centro. Antes da feijoada, tomamos umas 2 ou 3 caipirinhas. O jogo era à noite, né? O jogo era à noite. Tomamos as 2 ou 3 caipirinhas e comemos a feijoada, e muito, porque estava muito boa. Chegamos no hotel, aquele frio. Vamos dormir um pouco. Fechamos a cortina, o quarto ficou completamente escuro, que você não conseguia enxergar um palmo à frente do nariz. O jogo era 8 da noite, acordamos 10 para as 8. Não. Acordamos 10 para as 8 e passamos uma água na cara ali e já saímos. A sorte é que o estádio era perto do hotel. Chegou lá, o time já estava, os times já estavam inclusive em campo. O Odival instalou o equipamento lá e rezou, né, para conseguir falar de primeira, porque naquela época a coisa não era como hoje. E ele falou: você se vira embaixo para montar. Naquele tempo não se usava microfone sem fio por aqui, então tinha que desenrolar aquele fio, aquela coisa toda. Mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Sempre que encontro com o Odival, a gente lembra essa história. Ele fala que até hoje, vez por outra, ele sonha com essa situação, que realmente foi uma situação difícil. E olha que eu sou reincidente nisso. Depois, trabalhando na Rádio Cultura, com o Nardon, aconteceu essa mesma história, só que em Belo Horizonte, um jogo do Uberlândia com o Atlético lá no Independência. Então a receita é não comer feijoada antes da transmissão. Ou não dormir, né? De qualquer forma, então são histórias, são casos que a gente guarda na memória, são situações que a gente teve a oportunidade de viver, e são momentos assim que você passou apertado ali, mas que depois você vai rir de tudo isso, né? São as recordações, né? Até a próxima.
não é fácil, né? Nós sabemos que a profissão de professor, ela é difícil, não é muito valorizada. Ter um reconhecimento de um trabalho premiado em nível nacional é muito gratificante. Eu dando aula para os meninos, uma vez uma mãe perguntou se eu dava aula de história para eles. Eu falei assim, eu não. Eu era professor de história. Mas você não dá aula de história? Eu falei assim, sua função não é dar aula de história? Eu falei assim, A minha função é ajudar as pessoas a virarem gentes. Atualmente eu estou usando a disciplina de história para isso. Porque eu acho que as disciplinas, sejam elas quais forem, estão a serviço de uma formação humana. Mestre é aquele que aprendeu a arte. E aprender a arte não torna mestre. No fundo, quem é mestre é a arte. Quem ensina é a arte. Se existe mestre aqui, é a vida. Acho que é a única que pode ser. Nós somos aprendizes dela, não? Então, na verdade, os mestres são os alunos. Esses sim. Esses nos obrigam a manter em nós algo que, se não fosse os alunos, estaria já apagado. Dei aula há 30 anos, dentro de sala de aula, e depois fui coordenadora da escola, fui supervisora, quando veio a lei municipal, que aí a escola, que era do estado, passou para a prefeitura, né? Aí veio a lei de ter um diretor. Eu não quis me candidatar, fiquei na área de supervisão, que eu não só conversava com os professores, como dava aula de reforço para os alunos que estavam mais fraquinhos. E assim, fui até os 70 anos dentro da sala de aula praticamente, né? Tem 6 anos que eu aposentei. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, apresentam Museu Virtual de Uberlândia.com.br, que disponibiliza semanalmente matérias da vida de nossa cidade, desde os tempos de São Pedro de Uberabinha. Além de acessar, ajude a torná-lo cada vez mais completo. Se você tem matérias sobre a história de nossa cidade, fale conosco. A História de Uberlândia agradece. E no Papo Gerais, a última parte da entrevista de Celso Machado e Darlan Rosa. Veja daqui a pouquinho. Olá! No programa de hoje, a terceira parte da nossa conversa com o Darlan, ele vai contar sobre um dos personagens marcantes que ele criou. Não, eu fiz o Zé Gotinha. Ah, o Zé Gotinha. Fiz o Zé Gotinha. O Sugismundo foi uma campanha anterior. E o Zé Gotinha foi assim, sabe? O Brasil tinha assinado com as Nações Unidas um compromisso de erradicar a polio, acho que até 65. Não me lembro mais a data, agora não me lembro. E aí me contrataram para poder criar uma logomarca. Nessa época eu estava trabalhando eu tinha saído da TV, estava no Ministério da Educação e eu fazia programação visual de umas revistas. Aí me pediram para eu fazer uma logomarca para poder selar as correspondências que seria, que tramitasse, sabe, como fosse um selo comemorativo daquele compromisso com o Brasil, né? E aí eu fui ver as campanhas de vacinação para ter fui no avião do ministro lá para o Nordeste, e lá, nessa época, o Exército ajudava
a fazer campanha de vacinação. Então, era uma operação de guerra, né? O exército com toda uma logística muito boa e coisa e tal, mas eles subiam um morro assim, sabe? Mãe escondendo criança debaixo da cama, sabe? Com medo daquilo, sabe? E havia uma crença que a vacina trazia doença. Foi uma coisa que a gente lutou o tempo todo, a erradicação foi com isso. Aí eu falei, gente, mas isso está errado, a gente tinha que fazer, a vacinação tinha que ser uma festa, que a criança participasse, né? E eu tinha sido contratado pelo Unicef. Aí eu propus criar um personagem que fosse assim, que interagisse com a criança, sabe? E aí a criança lembrasse o pai para poder ir, sabe? Fazer a vacinação e fosse transformar aquilo num dia de festa. Essa era a proposta. O cara da Unicef, que era o Salvador Herense, que foi o cara que criou o Criança Esperança. Era um peruano, e o cara tinha uma experiência de comunicação muito grande, uma visão muito grande. Ele comprou a ideia na hora, sabe? Aí eu lembro que nós fomos numa reunião no ministério e lá o cara que coordenava o setor lá na época que ia decidir isso, o cara ficou ofendido. Disse, olha se nós vamos tratar uma coisa tão séria com fantasia, com Disney, com não sei o que, sabe? E o cara levantou, sabe? Aí o Salvador falou assim, Darlan, você topa fazer? Topa. Aí ele falou, olha, eu quero que você vá a todos os estados do Brasil, sabe? Lançar essa ideia, conversar sobre isso, entendeu? E aí o Zé Gotinha nasceu por pressão dos estados. Ele ficou 1 ano para ser implantado, sabe? E as agências de publicidade recusaram, sabe? E a minha proposta era fazer um personagem que muito simples, não tivesse mão nem pé, porque todo mundo ia poder desenhá-lo, sabe? Então eu fiquei 1 ano viajando dando umas oficinas de serigrafia, ensinando a fazer os cartazes. Então o pessoal do estado fazia aquela figura simples e eles se apaixonaram por aquilo e foi assim uma explosão, Zé Gotinha, sabe? E mais tarde, depois que me aposentei, eu usei essa cancha para poder divulgar a minha pintura, né? E como eu trabalhei fora, eu tive que aprender pelo menos mais 3 línguas, né? Porque eu trabalhava fora, e isso também foi todo, assim, quer dizer, meu trabalho como escultor deslanchou muito, inclusive internacionalmente, por essa cancha que eu tive com o meu trabalho. Quer dizer, um dia eu falei para mim assim, olha, o meu trabalho é o meu produto, eu vou vender meu produto. Então eu queria fazer escultura, né? Então a minha escultura vai ser um personagem, sabe? Para as pessoas lembrarem. Então eu criei a bola como sendo o personagem da minha escultura. E eu fiz tudo no ritmo de comunicação. Não foi no ritmo de artes plásticas, eu não tinha a menor ideia como é que era, né? Depois, com o passar do tempo, nesses últimos 20 anos, que eu lancei me lancei no mercado como artista, né? Que antes eu fazia, mas era uma coisa de fim de semana, fazia uma exposição de vez em quando, né? Então, nesses 20 anos, é claro que eu peguei uma cancha e aprendi mais sobre as plásticas, né? E estou levando a coisa aí. E eu tenho uma demanda internacional muito grande, sabe? Porque o meu trabalho teve uma repercussão fora, sabe? Muito grande. Então, sou eu e minha mulher viajando. A melhor coisa da vida. Esse ano nós já estivemos em Cuba, né? Fui para a Bienal, estou indo agora para Moçambique, e depois ainda vou para a Índia ainda esse ano, fazer uma palestra lá no Instituto de Computação Gráfica. Vim em Uberlândia. Eu falo assim, olha, quando chega assim em agosto, não, acabou meu ano, não vou fazer mais nada. Uma mentira, porque sempre aparece uma coisa, eu estou sempre fazendo, sabe? E o que é Uberlândia na sua vida? A gente veio para Uberlândia aqui numa condição muito ruim, sabe? Meu pai tinha começou a beber muito, tá? Então a gente largou, ele veio para cá e foi morar na casa do meu avô. Então era uma situação econômica muito precária, né? Eu, com 10 anos, era a maior renda da família, sabe? Por isso que essa bolsa que o Rondô me deu foi muito interessante, porque com essa bolsa, que foi uma bolsa que eu tive durante 1 ano, né? Eu pude ir para Brasília e aí eu arrumei um emprego lá na TV Brasília, podia mandar o dinheiro para minha mãe, que é o dinheiro que eu dava aqui, e com o dinheiro da bolsa eu sobrevivia, né? Mas era assim, esse dia da bolsa não sobrava dinheiro para poder pegar um ônibus. Então eu estudava no colégio, que era 20 quilômetros da minha casa, e eu ia e voltava a pé,
porque não tinha dinheiro para o ônibus, que na época, hoje o Brasil o ônibus é caro, mas naquela época era muito barato. E isso, vi um ano lá e enturmei, coisa e tal, a cidade me abraçou de uma certa forma, com tanta generosidade, sabe? Hoje eu tenho 30 obras públicas em Brasília, sabe? Eu fiz criei um conjunto para homenagear o centenário do Juscelino, que está no centro na esplanada dos ministérios, e tem obra no CCBB, tem obra na cidade inteira, sabe? E o pessoal tem um carinho tão grande comigo lá da cidade, sabe? Que é, assim, os meninos que frequentavam o meu programa hoje são capitães de empresa, deputados, senadores, entendeu? Depois, os meninos que foram meus alunos na universidade já estão também todos em altos cargos. Então, eu navego ali naquela cidade com uma facilidade, sabe, incrível, né? Diplomatas. Então, eu tenho coligação na cidade inteira, sabe? Assim, então, eu sou muito feliz por isso, sabe? E qual que é o maior orgulho que você tem na vida? Bom, os filhos são um orgulho muito grande, né? Os filhos, agora os netos começam, né? E agora, assim, em termos de trabalho, sabe? Embora eu saí de Brasília para ser artista plástico e só pude começar a fazer isso quando me aposentei, porque eu tinha que criar os filhos e tal, não quis me arriscar, né? Que a arte no Brasil, naquela época, então, era uma coisa complicada. Eu tinha um emprego, mas as pessoas perguntavam, o que você faz? Eu disse, não, eu sou artista. Mas você não trabalha? Aí eu acabava dizendo, não, eu trabalho, tenho um emprego assim e tal. Então, depois que me aposentei, que me tornei artista tal, e o meu trabalho, que é o que eu faço hoje, entendeu? Mas faço isso sem... É uma coisa para viver, entendeu? Então, eu vivo assim com um prazer muito grande com isso, fazendo isso, sabe? É o meu hobby, né? Darlan, vontade de continuar conversando, mas a gente vai ter outras oportunidades. Se Deus quiser. E você vai fazer a capa do Almanac número 10. Vamos fazer isso, se Deus quiser. Muito obrigado, Darlan. Tá. Até mais. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.